pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal, hoje num cenário novo, né? Tô gravando de casa hoje, geralmente eu gravo do trabalho, então é um cenário diferente aqui, a sala da minha casa, então sejam todos bem-vindos à minha casa. Enfim, passei um tempinho longe do YouTube, porque muitas demandas e como eu disse em vídeos anteriores, eu quero que isso seja leve, mas eu não esqueci do YouTube, tá bom? Nem de continuar a nossa série Política Descomplicada, então calma lá que nós vamos continuar. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou Thamis Mori, sou casada, mãe, assistente parlamentar, estudante de história, dou aula nas horas vagas, e enfim. Por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Eu juro que eu queria estar falando com vocês a respeito do prefeito de Nova York, que é um muçulmano, ou da cassação do Rodrigo Manga. Enfim, tem tantas coisas acontecendo no nosso cenário político, né? O MBL, que conseguiu se instituir como um partido missão e tudo mais. Mas apareceu um assunto mais urgente. Pra quem me acompanha no Instagram, viu lá que eu postei um vídeo contando só uma partezinha desse livro aqui, ó. Que nós vamos ler hoje. Dá pra ver? De onde viemos? Bom, como eu disse, eu sou mãe. E como mãe, eu faço questão de ver todos os conteúdos que as minhas filhas consomem. Sejam em livros, seja em rede social. Elas não consomem rede social, né? Mas enfim, na internet, YouTube, Netflix, streams. Eu faço questão de ver com elas, de participar com elas desse momento para entender o que elas estão consumindo. E não é a primeira vez que eu trago análises de livros aqui que acontecem nas escolas, né? A primeira vez eu trouxe Gogó, de Onde Vêm os Bebês, falando de educação sexual. Na segunda vez eu trouxe, eu não me lembro muito bem o nome, mas é a Assombrosa e Divertida Casa da Vovó, algo do tipo, que elas trouxeram também da biblioteca da escola. E hoje vamos analisar esse aqui, ó, De Onde Viemos, que elas trouxeram também da biblioteca da escola, tá bom? Tá com a etiqueta aqui do CEDIC, da escola municipal onde elas estudam. Enfim, e por que eu quero trazer esse livro? Porque esse livro é um absurdo. Eu vou ler pra vocês algumas partes, não vou ler o livro inteiro porque ele é um pouco longo, mas eu vou mostrar pra vocês e eu vou ler com vocês algumas partes que é um absurdo. Isso aqui é um conto erótico pra crianças a partir de 7 anos, tá bom? Ele foi escrito por Peter Mayle. Bom, vocês sabem que meu inglês é péssimo, que eu não consigo pronunciar o nome das pessoas direito. Mas é Peter Mayle. Enfim, ele nasceu em Bristol, morou na França por muito tempo. Bom, e aí ele morreu, né? Em 2018 ele faleceu. Graças a Deus. Enfim. Enfim. E por que eu quis trazer esse livro? Porque, cara, esse é o pior livro que trata desse tema que eu já peguei na minha vida. E olha que eu já li muitos livros com elas, já vi muito conteúdo com elas, já li muito livro sem elas, e esse aqui é o pior. Então, vamos lá. De onde viemos? Explicando às crianças os fatos da vida sem absurdos. Deveria tirar a palavra sem, né? E colocar com muitos absurdos. Enfim, é um livro coloridinho, olha lá, ilustrações teoricamente simples, não é muito chamativo, bem simplista mesmo. Um bebê gordinho aqui na capa, e aqui ele começa. Nós escrevemos pensando que você gostaria de saber exatamente de onde você veio e tudo mais. É difícil não ficar encabulado com esse assunto, papapá. Aí aqui eles falam algumas mentiras, né, que as crianças já ouviram, que o bebê veio da cegonha, que o bebê veio de um gato, que o pai achou o bebê no bar, isso que eu achei um absurdo, mas enfim. Ou que a mamãe achou o bebê no hospital e tudo mais. E são mentiras, né, que as crianças acabam acreditando. Bom, começamos a parte complicada. Gente pequena é feita por gente grande. Essa primeira parte eu gostei muito porque ela não apoia a ideologia de gênero. Acho que por ser um livro antigo, né, um livro de 2006, ele não apoia a ideologia de gênero. Vamos lá, ó. A primeira coisa que se deve saber é que crianças são feitas pelos adultos. Um desses adultos precisa ser uma mulher e o outro um homem. Enfim, se você colocar o seu pai e a sua mãe juntos numa banheira, notará uma coisa interessante. Os dois não são exatamente iguais, talvez você já tenha percebido isso, mas verá bem melhor se os puserem juntos numa banheira. E aí ele coloca o casal numa banheira. E ele pede para a criança prestar atenção no que é diferente, tá bom? A gente vê aqui nitidamente um homem com pênis de fora e a mulher com seios de fora. Ah, Tami, você tá fazendo todo esse alarde por causa dessa ilustração? Não, a coisa piora. Vamos lá? Tô revoltada, gente. Tô falando nervosa porque eu tô revoltada com esse livro mesmo. Quais são as diferenças? Isso é muito importante, porque foi por causa dessas partes diferentes que seu pai e sua mãe puderam fazer você. Então, de novo, ele tá trazendo foco para as regiões íntimas.
Não se preocupe se a figura do desenho não se parecer muito com seu pai ou com sua mãe. As partes importantes são a mesma e todos nós temos, né? Até você. Vejamos a diferença de cima até embaixo. A primeira coisa que você vai ver é que o homem tem peito reto, já a mulher tem 2 montinhos redondos no peito. Esses montinhos têm muitos nomes. Algumas pessoas os chamam de peitos, outras dizem tetas ou qualquer outro nome. E aí, mais uma vez, a foto do casal nu. Botou até pelo, ilustrador. Continuando. Mas seu nome apropriado é seio e esse é o nome que você deve se lembrar. Aí, resumindo, ele explica aqui que o seio da mulher foi feito para amamentar o filho. Como eu disse no início do vídeo, eu sou doula, né? Eu achei um absurdo essa expressão que ele usou. Ó, quando você tinha acabado de nascer, os seios da sua mãe eram uma espécie de reservatórios de leite ambulante. Ele tá chamando a mulher de reservatório de leite ambulante. Nada a ver. Primeiro que peito é fábrica, não é estoque, né? Mas enfim, isso é papo pra quem me acompanha como doula. Tams, até aqui tem problema? Eu, sinceramente, não acho essas ilustrações benéficas para criança, tá bom? Não entendo que isso é benéfico. É diferente de um pré-adolescente, que já conhece essa parte, porque já teve contato, enfim, com mais conteúdo e tudo mais. Agora, para uma criança de 7 anos, que é a idade indicativa desse livro, eu não acho benéfico. Mas isso não é o pior desse livro, tá bom? Aí ele explica aqui a diferença dos quadris, das mulheres, que os quadris são mais largos para poder acomodar o bebê. E logo depois ele fala sobre o pênis. Vamos ler. O mais importante, porém, é que o homem tem algo pendurado entre as pernas e a mulher não. Todos vocês, meninos, têm uma coisa igual, que ficará maior quando crescerem. Ou não, né? Assim como os seios, essa parte também tem uma porção de nomes, mas o seu nome correto é pênis. Isso, então, é o que o homem tem. Até aqui, tudo bem. Olha lá, bota um bebezinho com um peru de fora, tá explicando cientificamente que o menino tem pênis e tudo mais, e até então tudo bem. De novo, com ressalvas às ilustrações, mas até então tudo bem. Aí aqui, ó, ele explica que a mulher tem uma vagina e tudo mais, e essa vagina é diferente do pênis. Essa vagina é diferente do pênis. E aí, é essa parte que começa a complicar. Ó, o começo de um bebê. Eu vou ler pra vocês, tá bom? O que acontece é o seguinte. Vamos supor que o homem e a mulher estão deitados juntos na cama. Esta parte geralmente acontece na cama porque é um lugar gostoso e confortável. O homem ama a mulher, então ele dá um beijo nela. E ela também dá um beijo nele. E os dois se abraçam bem forte. Daí a pouco, o pênis do homem fica duro e ereto. E muito maior do que é normalmente. Ele fica assim porque tem uma porção de trabalho a fazer. De novo, pra que essa linguagem? Que o pênis do homem fica duro e ereto. Mas a coisa piora, vamos lá. Aqui, ó, a ilustração deles deitadinhos, cobertos, até então tudo bem. A ilustração tá de boa. Mas vamos continuar. Então, se você tem criança, aí tira ela de perto agora, tá bom? Então, o homem sente vontade de ficar mais juntinho do que pode da mulher, porque ele gosta muito dela. E para estar realmente bem pertinho, o melhor é deitar por cima dela e colocar o pênis dentro da vagina dela. É desse jeito que duas pessoas ficam bem juntinhas uma da outra. Ai, Thames, que drama! A gente vai conversar sobre isso no final, né? Mas repara que ele fala aqui que para uma pessoa estar bem juntinho da outra, de quem ama, o pênis da pessoa tem que estar dentro da vagina da mulher, tá bom? Eu tenho 3 filhas mulheres. As minhas filhas mulheres amam o vovô delas. As minhas filhas mulheres amam o papai. As minhas filhas mulheres amam o meu irmão, que é um titio. Tem uma série de homens envolvidos na vida das minhas filhas que são mulheres, que têm vagina. E elas amam esses homens. Sabe o que vai acontecer se um dia, se elas consumissem esse tipo de conteúdo e um homem abusasse delas sexualmente? Elas iam achar que isso é uma espécie de carinho. Porque elas aprenderam que para ficar bem juntinho, o pênis do homem tem que ficar dentro da vagina da mulher. Mas enfim, vamos continuar. Fazer amor. Esta parte é muito gostosa para os dois, o homem e a mulher. Ele gosta de estar dentro dela. Isso se chama fazer amor porque tudo começa com o homem e a mulher se amando um ao outro. É uma sensação difícil de explicar, mas você pode fazer uma ideia se imaginar uma espécie de cócegas muito agradável que começa na barriga e depois se espalha pelo corpo todo. E como você sabe, quando alguém lhe faz cócegas, você se mexe de um lado para o outro. Aqui acontece a mesma coisa, só que as mexidas são de um tipo especial. Você entenderá melhor se dissermos que as partes que fazem mais cócegas são o pênis do homem e a vagina da mulher. Por isso, a maior parte das mexidas ocorrerá lá embaixo. Ah, é ruim? É ruim, mas vai piorar. Quero destacar uma coisa interessante. Olha aqui.
A ilustração tá tudo bem, tá de boa, né? Uma criança maior fazendo cócegas numa criança menor. Sabe qual é o problema dessa ilustração? Ela tá ilustrando uma relação sexual. Porque aqui tá falando de relação sexual. Então eu tô dizendo pra criança que a relação sexual é a mesma coisa que uma brincadeira. Eu tô dizendo pra criança que enfiarem um pênis na vagina dela é a mesma coisa que uma brincadeira. É por isso que a ilustração não tem gente pelada aqui. Mas vamos continuar. Gente, isso aí me revolta. O homem empurra o pênis para dentro e para fora da vagina da mulher. Assim, as partes que estão fazendo cócegas se esfregam uma na outra. É como a gente se coçar quando alguma coisa está coçando, mas muito mais gostoso. No começo, os movimentos podem ser vagarosos, mas logo passam a ser mais rápidos, conforme as cócegas se tornam mais fortes. Agora, você pode estar pensando, se isso é tão agradável, por que as pessoas não fazem isso toda hora? Há duas razões. Primeiro, porque cansa muito, mais do que jogar futebol, correr ou pular ou subir uma árvore. Mais que quase todas as coisas. Por isso, por melhor que seja, não se pode fazer amor o dia inteiro. Fazer amor é como pular corda, você não pode ficar fazendo o dia inteiro. De novo, associando a relação sexual a uma brincadeira de criança. Como se a criança fazer sexo e a criança pular corda fosse a mesma coisa. Tá bom? Então não é inocente essa ilustração, não. A segunda razão é que uma coisa realmente maravilhosa põe fim à sensação de cócegas e, ao mesmo tempo, é o início da formação do bebê. O homem e a mulher se agitam e se contorcem de um jeito que parece que eles vão arrebentar. E é quase isso que acontece. Aquela porção de movimentos de um corpo contra o outro termina com uma sacudida muito forte dos dois, mas tremendamente agradável. Repetimos que não é fácil explicar para você essa sensação, mas você sabe o que sente quando o seu nariz coça e finalmente você espirra. É uma coisa parecida. É justamente nesse momento um jorro de líquido grosso e pegajoso sai da ponta do pênis do homem e vai direto para dentro da vagina da mulher. É parecido com isto, mas muito melhor. De novo, uma ilustração inocente fazendo referência ao homem ejacular dentro da mulher, tá bom? Ensinando para a criança que o homem ejacular dentro dela é a mesma coisa que ela espirrar. Mas vamos continuar. Bom, aqui, bem, acredite ou não, esse líquido pegajoso é o começo das pessoas. Você e eu, todo mundo, chama-se esperma. E aqui ele começa a explicar, né? O que é o esperma. E eu acho engraçado porque ele caracteriza o esperma como alguém apaixonante, deixando de novo algo que deveria ser tratado com seriedade como uma linguagem divertida, uma linguagem gostosinha. Olha lá. E aí ele continua falando que o esperma percorre por dentro da vagina da mulher até encontrar um óvulo. Aí um esperma com um óvulo é um bebê, 2 espermas com 2 óvulos é 2 bebês e por aí vai. Daqui em diante, o livro não é mais pesado. Ele fala sobre o primeiro mês, quando a mulher engravida, segundo mês, terceiro mês, vai até o 9º mês de gestação, o nascimento. Ele fala aqui, ele retrata o parto aqui como uma coisa horrorosa, como dores muito fortes e tudo mais, que a mulher tem que empurrar para expulsar o bebê para fora. De novo, eu nem vou entrar nesses termos aqui, porque o meu canal não é para isso, né? Se quiser ouvir sobre parto, vai lá no meu Instagram de doula. Mas enfim, a última parte é mais difícil, quando o bebê nasce, a mamãe tem que cuidar dele junto com o papai, beleza. Porque a barriga tem um botão, aí ele tá falando do cordão umbilical e do umbigo, e aí ele termina assim. Bom, agora você já sabe de onde veio. Pode parecer muito trabalho por uma criatura tão pequena, mas seu pai e sua mãe aguentam firmes por uma razão muito importante. E se você quiser saber qual é a razão, basta dar uma olhadinha no espelho. E aí no espelho tá aqui a foto do menininho. Tamis, qual é o problema desse livro, além da linguagem explícita do conto erótico que ele trabalha com as crianças? Primeiro problema, não é função da escola a educação sexual. A função da escola é ensinar saúde e ensinar prevenção. Então a escola tem que ensinar sim que a vagina se chama vagina, que o pênis se chama pênis e que ninguém pode tocar naquelas partes. Que a criança deve proteger aquelas partes e se um dia acontecer de alguém tocar naquelas partes, ela deve procurar um adulto de confiança e contar para esse adulto de confiança. Isso é função da escola ensinar. Tá bom? É função da escola ensinar também para pré-adolescentes a questão da anatomia da mulher, a questão da anatomia do homem. Agora, esse livro ensina sexo. Esse livro descreve detalhe por detalhe de uma relação sexual. Aí você pensa, a mente de uma criança que é extremamente lúdica, que trabalha o tempo todo com a imaginação, lendo isso aqui, cria uma imagem na cabeça. Você acha que ela vai entender que a relação sexual é para ser feito entre adultos? Ou ela vai ligar que ficar bem juntinho de quem ama é fazer isso? Segundo problema desse livro.
De novo, ele coloca um assunto muito sério, já falei isso no vídeo, ele coloca um assunto muito sério sendo tratado com um tom de brincadeira, com um tom de leveza, diminuindo o problema, mascarando o problema, tá bom? É essa mesma tática que pedófilos usam, que predadores usam para pegar criança. Esse livro aqui é uma apologia à pedofilia. Isso aqui na mão de um pedófilo é uma arma poderosa, gigantesca. Aí eu vejo um monte de vídeo. Ai, Thames, o Felca tá falando da pedofilia. Ai, porque a Globo tá falando da pedofilia. Ai, porque os artistas estão falando da pedofilia. Vamos acabar com a pedofilia. Vamos regular as redes sociais pra acabar com a pedofilia. Como que vai acabar com a pedofilia? Se dentro da escola minha filha tem acesso a isso. Como que vai acabar com a pedofilia? Terceiro problema desse livro. Ele trata a sexualidade de forma banal. Ele banaliza a relação sexual. Ele coloca a relação sexual como se fosse um ato só para fazer um bebê. Como um ato de carinho, amor, como um ato de reconhecimento, como uma cócegas. Como uma criança pulando corda no quintal de casa. Esse é o problema. É por isso que eu fiquei tão revoltada com esse livro. É por isso que eu vou, sim, reportar esse livro para a prefeitura da cidade, para que ele seja retirado das bibliotecas da cidade. E esse livro deveria ser proibido para criança de 7 anos de idade. Nem para pré-adolescente esse livro é válido. Porque nem para pré-adolescente precisa dessa descrição de que o homem adentra a vagina da mulher e fica mexendo, até ter uma explosão. Nem para adolescente precisa disso. Esse livro é um lixo. Esse livro é para pedófilo. Esse livro é uma apologia à pedofilia. Então fica aqui o meu alerta, você que é pai. E esse vídeo não é só para pai cristão não, como foi o vídeo anterior. Você que é pai, se você quer ensinar, você que é mãe, se você quer ensinar o que esse livro ensina para os seus filhos, o problema é teu. Eu não quero. Eu quero que as minhas filhas saibam que são as partes íntimas delas e eu quero que elas saibam que ninguém pode tocar na parte íntima delas. E que se acontecer, elas devem buscar ajuda. É isso que eu quero que elas saibam na idade que elas têm. Eu tenho uma de 7 e 2 de 6. É isso que eu preciso que elas saibam. E não que o homem empurrar, como a linguagem que o livro diz, né? Empurrar o pênis dentro da vagina da mulher é uma expressão de carinho. Enfim, revoltada mesmo. Esse é o vídeo de hoje. Cara, a gente precisa orar muito pelas nossas crianças. E a gente precisa lutar de verdade pelas nossas crianças. Porque o perigo não tá só na rede social. O perigo não tá só no homem estranho na rua. O perigo pode estar no CEDIC da escola do seu filho, na biblioteca da escola do seu filho, no joguinho, no Roblox, nas pessoas que conversam com seu filho. Ou a gente abre o olho e se posiciona para proteger as nossas crianças, ou a gente vai destruir a inocência das nossas crianças. E a gente não tem esse direito. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Até mais.